Era uma noite comum há 4 anos atrás. Eu não conseguia dormir, então decidi levantar para fumar um cigarro. O relógio marcava pouco mais de 1 da manhã quando me dirigi à janela da sala. Afastei a cortina devagar, esperando ver apenas a rua deserta, mas o que encontrei ali me gelou até os ossos. Sentado bem embaixo da minha janela estava uma criatura que só poderia ser descrita como um lobisomem. No primeiro momento, achei que meus olhos estivessem me pregando uma peça. Pisquei várias vezes, mas a imagem não mudava. Ali estava ele, real e assustador. A luz do poste da rua estava queimada, deixando tudo na penumbra. Mesmo assim, eu conseguia ver detalhes daquela figura monstruosa. Seus olhos eram o que mais me aterrorizava. Tinham um brilho amarelado, quase como fogo. Eles estavam fixos em mim, me encarando com uma intensidade que me fez tremer. Tentei me mover, fugir dali, mas meu corpo não respondia. Era como se o olhar daquela criatura me tivesse paralisado. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo, pesadas demais para se mexerem. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo ecoando em meus ouvidos. Enquanto ficava ali, presa naquele momento de terror, comecei a notar mais detalhes do lobisomem. Suas orelhas não eram muito grandes, mas estavam erguidas e alertas. O pelo por todo o seu corpo parecia arrepiado, dando a ele uma aparência ainda mais selvagem e ameaçadora. O que mais me assustava, depois dos olhos, eram os dentes. Mesmo na escuridão, eu podia ver que eram longos e afiados, prontos para dilacerar qualquer coisa que cruzasse seu caminho. A boca estava ligeiramente aberta, como se ele estivesse prestes a uivar ou atacar. O lobisomem estava agachado, numa posição de cócoras, como se estivesse pronto para dar um bote a qualquer momento. Eu queria gritar, chamar por ajuda, mas minha voz estava presa na garganta. O medo era tanto que eu mal conseguia respirar. De repente, a criatura se moveu. Foi um movimento rápido, quase imperceptível, mas foi o suficiente para quebrar o feitiço que me mantinha paralisada. Num instante, recuperei o controle do meu corpo. Não pensei 2 vezes. Fechei a cortina com força e corri para o meu quarto, trancando a porta atrás de mim. Fiquei ali, tremendo, por o que pareceram horas. Cada pequeno barulho me fazia sobressaltar. Será que a criatura tinha entrado na casa? Será que estava me procurando? Minha mente girava com possibilidades terríveis. Depois de uns 20 minutos, ou talvez mais, perdi a noção do tempo naquela situação. Algo dentro de mim me impulsionou a verificar novamente. Era uma mistura de medo e curiosidade que eu não conseguia explicar. Com o coração na boca, voltei para a janela da sala. Minhas mãos tremiam quando afastei a cortina mais uma vez. Para meu alívio e confusão, o lobisomem não estava mais lá. A área sob minha janela estava vazia. Por um momento, pensei que talvez tivesse imaginado tudo, que talvez fosse apenas um pesadelo muito vívido. Mas então, um movimento captou minha atenção. Lá no final da rua, vi uma figura escura e peluda pulando o muro da casa do meu vizinho. Foi rápido, mas eu tenho certeza do que vi. O lobisomem estava se afastando, desaparecendo na noite. Fechei a janela e voltei para a cama, mas não consegui dormir. Fiquei repassando a cena em minha mente, tentando entender se era real ou se eu estava ficando louca. Quando o sol finalmente nasceu, eu me senti um pouco mais segura para sair e investigar. Saí de casa com cautela, olhando para todos os lados antes de me aproximar do local onde tinha visto o lobisomem. O que encontrei fez meu sangue gelar novamente. A grama estava amassada exatamente no lugar onde a criatura estivera agachada. Havia marcas de garras no chão, arranhões profundos que nenhum animal comum poderia ter feito. Seguindo um impulso, fui até o muro do vizinho. Ali encontrei mais evidências. Havia rastros de barro e marcas de garras, como se algo grande e pesado tivesse pulado dali para o lado da minha casa. Naquele momento, toda a realidade do que eu havia testemunhado me atingiu como um soco no estômago. Não foi um sonho. Não foi minha imaginação. Um lobisomem real esteve ali, me observando, talvez me caçando. Desde aquela noite, minha vida mudou. Tenho medo de ficar sozinha depois que escurece. Cada som estranho me faz pensar que a criatura voltou. Às vezes,
Quando olho pela janela à noite, tenho a sensação de ver aqueles olhos amarelos me observando das sombras. Contei essa história para algumas pessoas, mas a maioria acha que é invenção ou que eu tive uma alucinação. Mas eu sei o que vi. C'est o que senti. O terror daquela noite está gravado em minha memória para sempre. Agora, toda vez que ouço histórias sobre lobisomens ou outras criaturas sobrenaturais, não posso deixar de me arrepiar. Porque eu sei que há coisas neste mundo que desafiam a lógica e a razão. Coisas que se escondem nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. E se você algum dia se encontrar acordado no meio da noite, com aquela sensação estranha de estar sendo observado, pense 2 vezes antes de olhar pela janela. Porque você nunca sabe o que pode estar do outro lado, esperando por você. Era 1991, um ano que nunca vou esquecer. Eu era uma jovem mãe de 2 meninos pequenos, o mais velho com 3 anos e o caçula recém-nascido. Morávamos numa cidade da Baixada Santista, numa rua que terminava de um lado num cemitério e do outro numa encruzilhada. Já era assustador o suficiente, mas o que aconteceu naquele ano me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre o mundo. Meu marido trabalhava no turno da noite como motorista de guincho. Ele sempre vinha jantar em casa de madrugada, deixando o colega esperando no veículo. Numa noite aparentemente normal, estávamos terminando de jantar quando ouvimos uma buzina ensurdecedora vindo da rua. Era um som desesperado, como se alguém estivesse em perigo de vida. Meu marido correu para fora, preocupado com um amigo. Fiquei em casa, tremendo, abraçado aos meus filhos que acordaram assustados com o barulho. Naquela noite, não consegui dormir direito. Algo no ar parecia errado. Na manhã seguinte, meu marido voltou para casa com uma expressão que nunca tinha visto antes. Estava pálido, com olheiras profundas. E você não vai acreditar no que aconteceu, hein? Ele disse, a voz trêmula. E o João viu um lobisomem. Ri nervosamente, achando que era uma piada de mau gosto. Mas a seriedade no rosto dele me fez engolir em seco. Em como assim, lobisomem? Perguntei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Meu marido explicou que o amigo estava sozinho no guincho quando viu algo que o deixou apavorado. Insisti que queria ouvir a história da boca do próprio João. No fim de semana, ele veio à nossa casa. João parecia nervoso, olhando constantemente pela janela como se algo pudesse atacá-lo a qualquer momento. Quando começou a falar, sua voz era baixa e trêmula. E eu estava sentado no guincho, esperando seu marido voltar começou ele. E era uma noite escura, sem lua. De repente, ouvi latidos ao longe. Pensei que fossem apenas cães de rua, mas algo parecia diferente. Ele fez uma pausa, engolindo em seco antes de continuar. E os latidos ficavam mais altos, mais frenéticos. Foi quando vi um cão enorme, maior que qualquer cachorro que já tinha visto. Era preto como a noite, com olhos que brilhavam como brasas. Senti meu coração acelerar enquanto João continuava. E o bicho estava correndo, liderando um bando de cachorros menores. Eles pareciam estar perseguindo aquela coisa. Quando chegou à encruzilhada, bem em frente ao guincho, aconteceu. João fechou os olhos, como se revivesse o momento. E o cão parou de repente. E então... Meu Deus! Ele se levantou nas patas traseiras. Ficou de pé, como um homem. Era alto, muito alto. E olhou diretamente para mim. Senti um frio na barriga. João estava tremendo agora. E os olhos, eram olhos humanos num corpo de fera. Inteligentes, famintos. Naquele momento, soube que estava olhando para um lobisomem. E o que você fez? Perguntei, mal conseguindo respirar. E me joguei no chão do guincho e comecei a buzinar feito louco, respondeu ele. E estava apavorado demais para fazer qualquer outra coisa. Quando finalmente criei coragem para olhar de novo, a criatura tinha voltado à forma de cão e desaparecido na escuridão, com os outros cachorros atrás. Ficamos em silêncio por um longo tempo depois que João terminou sua história. Eu queria não acreditar, dizer que era loucura. Mas algo na forma como ele falou, o medo genuíno em seus olhos,
Não tinha como negar. Ele realmente viu algo naquela noite. Depois daquele dia, as noites se tornaram um tormento. Cada som, cada sombra me fazia pular. O medo de ficar sozinha com meus filhos enquanto meu marido trabalhava era quase insuportável. E então, começaram os arranhões. Era sempre de madrugada. Um som agudo, arrepiante, como garras gigantes arranhando as paredes externas da casa. A primeira vez que eu vi, pensei que fosse imaginação. Na segunda noite, o barulho foi tão alto e claro que acordei gritando. Corri para o quarto das crianças, segurando-as perto de mim enquanto ouvia aquele som horrível. Parecia que alguma criatura enorme estava tentando entrar, suas garras deixando marcas invisíveis no revestimento da casa. O som durava apenas alguns minutos, mas pareciam horas. E então, silêncio. Um silêncio pesado, opressivo, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Nas manhãs seguintes, examinei as paredes externas. Não havia marcas visíveis, mas eu sabia o que tinha ouvido. Algo estava lá fora, algo que não deveria existir. Os arranhões aconteceram algumas vezes antes da noite em que João viu o lobisomem. Depois disso, nunca mais os ouvi. Mas o medo permaneceu. A sensação de que algo estava lá fora, observando, esperando. Anos se passaram. Meus filhos cresceram, me mudei daquela casa. Mas as lembranças daquele período nunca me deixaram. Às vezes, em noites escuras e silenciosas, ainda acordo achando ter ouvido um arranhão distante ou um uivo solitário. Sei que muitos não acreditarão nesta história. Antes de 1991, eu também duvidaria. Mas depois do que vivemos, do que João viu, do que eu vi, não posso mais negar. Há coisas neste mundo que desafiam nossa compreensão. Coisas que se escondem nas sombras, prontas para emergir quando menos esperamos. Então, na próxima vez que você ouvir um som estranho na noite ou ver uma sombra se movendo no canto do olho, lembre-se, nem tudo que achamos ser lenda é realmente ficção. Algumas criaturas são reais. E algumas delas têm garras e dentes afiados o suficiente para rasgar a fina camada que separa nosso mundo seguro e confortável do reino das sombras e do terror. Acredite em mim quando digo, lobisomens existem. E eles estão mais perto do que você imagina. Nunca acreditei em coisas sobrenaturais. Lobisomens, vampiros, fantasmas, tudo isso sempre me pareceu bobagem, coisa de filme e livro. Mas depois daquela noite, minha vida mudou para sempre. Ainda tremo só de lembrar. Era uma noite comum de outono do ano passado. Eu e minha irmã mais nova, Ana, tínhamos chegado da escola por volta das 3 da tarde. Nossa mãe saiu para trabalhar no turno da noite, como sempre fazia. Ficamos sozinhos em casa, como já estávamos acostumados. As horas foram passando devagar. Jantamos, fizemos a lição e depois cada um foi para seu canto. Ana se trancou no quarto para mexer no celular, e eu fiquei na sala assistindo TV. Lá fora, o vento soprava forte, fazendo as árvores balançarem. Nossa casa fica no alto de um morro, cercada por uma mata densa. À noite, tudo fica muito escuro e silencioso. Já passava das 9 da noite quando comecei a sentir algo estranho. De repente, um arrepio forte percorreu meu corpo todo. Meus pelos se arrepiaram e senti um frio na barriga. Foi como se algo tivesse mudado no ar, uma presença invisível e ameaçadora. No começo, achei que fosse só impressão minha. Tentei me concentrar na TV, mas então ouvi um barulho estranho vindo de fora, como se algo estivesse correndo muito rápido ao redor da casa. Parecia ter 4 patas, mas o som era pesado demais para ser um cachorro normal. Meu coração disparou. Fiquei paralisado no sofá, sem coragem de me mexer. Os sons continuaram: correria, arranhões nas paredes externas, rosnados baixos. Fosse o que fosse, estava circulando a casa, como se procurasse uma forma de entrar. Nesse momento, Ana saiu do quarto assustada. "E você tá ouvindo isso, hein?" Ela perguntou com a voz trêmula. Fiz que sim com a cabeça, incapaz de falar. Ficamos os dois parados na sala, abraçados e tremendo. Por alguns minutos, o barulho parou.
O silêncio era ainda mais assustador. E deve ter sido vento, falei, tentando nos acalmar. Mas nem eu mesmo acreditava nisso. Respirei fundo e decidi ir até a janela ver o que estava acontecendo. Com as pernas bambas, me aproximei devagar e afastei a cortina. A escuridão lá fora era quase total. A única luz vinha da lua cheia, que iluminava fracamente o quintal e o começo da mata. No início não vi nada, apenas as sombras das árvores se mexendo com o vento. Mas então algo se moveu na borda da floresta. Meus olhos se arregalaram quando percebi uma forma grande e escura saindo de trás de uma árvore. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Aquilo não podia ser real. Era uma criatura enorme, do tamanho de um urso, mas com o corpo de um cão. Suas patas eram enormes e terminavam em garras afiadas. O pelo era grosso e escuro, eriçado nas costas. A cabeça era o mais assustador. Um focinho comprido cheio de dentes afiados e olhos que brilhavam com uma luz amarela e maligna. Fiquei paralisado de medo, incapaz de me mexer ou gritar. A criatura farejou o ar e então virou a cabeça em direção à janela. Nossos olhares se encontraram e senti como se estivesse olhando direto para o inferno. Um rosnado baixo saiu de sua garganta. Finalmente consegui me mexer. Larguei a cortina e me afastei da janela aos tropeços. E o que foi? O que você viu? Ana perguntou apavorada. Nada. E respondi rápido. E vamos pro meu quarto. Rápido. Corremos para o quarto e tranquei a porta. Passamos as próximas horas abraçados embaixo do cobertor, tremendo de medo. Os barulhos continuaram lá fora. Arranhões, rosnados, uivos distantes. Rezei para que nossa mãe chegasse logo. Depois do que pareceu uma eternidade, ouvimos o carro dela chegando. Os barulhos tinham parado há algum tempo. Saímos do quarto e contei tudo para ela, menos a parte da criatura que vi. Não queria assustá-la ainda mais. Minha mãe ficou pálida. Com a voz trêmula, ela nos contou que já tinha visto esse bicho e algumas vezes, sempre em noites de lua cheia. Outros moradores do morro também falavam dele, mas ninguém sabia explicar o que era. Nas semanas seguintes, não consegui dormir direito. Toda noite eu acordava assustado, achando ter ouvido aqueles sons terríveis. Comecei a pesquisar sobre criaturas sobrenaturais e lobisomens. Quanto mais lia, mais assustado ficava. Tudo que eu tinha visto batia com as descrições. Um mês depois do incidente, começaram a circular boatos no morro. Um homem estranho e solitário que morava numa casa afastada, no meio da mata, tinha desaparecido. Ninguém sabia seu nome verdadeiro. Ele evitava contato com as pessoas e só saía de casa à noite. Quando a polícia foi investigar a casa, encontrou coisas perturbadoras. Havia marcas de garras nas paredes e móveis destruídos. No quarto, acharam correntes presas à cama, como se o homem se acorrentasse todas as noites. Os mais velhos do morro começaram a falar abertamente que aquele homem era um lobisomem. Que ele se transformava nas noites de lua cheia e aterrorizava a região. Alguns diziam que a maldição tinha passado para outra pessoa, já que as aparições continuaram mesmo depois do sumiço dele. Hoje, um ano depois, ainda tenho pesadelos com aquela noite. Toda lua cheia eu fecho bem as janelas e fico acordado a noite toda. O uivo distante que às vezes ouço me faz tremer de medo. Não sei se aquele homem era mesmo um lobisomem ou se existe outra explicação. Só sei que o que vi naquela noite era real e continua solta. Agora sei que existem coisas nesse mundo que a ciência não pode explicar. E rezo todas as noites para nunca mais encontrar aquela criatura das trevas.